Graças, paz, irmãos. Mais um dia na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Mais um início de uma semana. Então, meu desejo é que você possa se manter firme na caminhada e fazermos as leituras da semana. Hoje estaremos lendo 1 Pedro, capítulo 3, 4 e 5. Então, quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo e fazer a leitura. Capítulo 3 da primeira epístola de Pedro está escrito: Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado do cabelo, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornava também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem, e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. E finalmente sejam todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso fosse chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que é em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo, porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo não do despojamento da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Capítulo 4. Ora, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo em que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias, e acham estranho não correrdes com eles o mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne,
mas vivessem segundo Deus em espírito, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como um que se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendam-lhe as suas almas como ao fiel Criador fazendo o bem. Capítulo 5. Aos presbíteros que estão entre vós admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou para a sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Por Silvano, vosso irmão, fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estás firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros, com ósculo santo, com ósculo de caridade. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus assim o permitir, estaremos lendo a segunda epístola de Pedro. Estaremos lendo os capítulos 1, 2 e 3. Então, que Deus te abençoe. Até amanhã, se Ele assim o permitir.